Bom, vocês de casa já estão vendo o livro? Sim. Tá. Sim, tia, eu tô conseguindo ver. Cadê o... Pegou? Hã? Vê se tá com Carmen ali. Bom, vamos lá. Vou compartilhar com eles também, com vocês, para poder eu explicar. Pegar a Carmen? Entregar quem? Não, é só pra lembrar. Você que desenha? Você que fez, sem copiar de lugar nenhum? Caramba, você tem uma mão maravilhosa para desenho. Menina, investe nisso. Curso. Mas eu parei. E você pode criar história em quadrinho, ficar riquíssima. Só história em quadrinho online. Hã? Não, ela pode criar personagens e as personagens ela pode vender CD, se ela trabalha numa firma assim de história em quadrinho online, a pessoa faz a história e ela faz os desenhos. Gente, ela desenha maravilhosamente bem. Tia, quem desenha bem? É Júlia. Gente, eu tô assim, ó. Tem alunos que têm futuro já nas mãos e não sabe. Ela desenha maravilhosamente bem. Ela Tia, ela desenha muito mesmo. Livro, tudo bem, mas se ela não quiser escrever livro, ela pode fazer histórias em quadrinhos e pede alguém para fazer a história para ela. Ela investe e ó, já está com uma profissão garantida, faz faculdade de desenho, investe nisso aqui. Hã? Já escreveu o livro? Depois você deixa eu ler. Então, interessante fazer obra literária, desenho como ela desenha, escrever, redigir um livro. Menina, você está com o futuro garantido, é só você investir nele. Faz uma faculdade, Gilbert, ela desenha maravilhosamente bem. Caramba, Júlia, faz cada desenho. Caramba, Júlia, você faz uma faculdade que entra em desenho, faz faculdade de desenho, investe nesse campo. Você está com o futuro garantido, menina. A fazer história em quadrinho online, e ele faça história, filmes online. Você vende teu desenho para as firmas, para as empresas de designers, empresas que investem nessa área, né? Desses desenhos, desses filmes que aparecem. Vamos lá, gente? Tia, ela já fez história. Ela vai trazer para eu dar uma lida no livrinho que ela fez. Quer dizer, ela já tem um futuro, se ela quiser investir, ela vai de popa ao vento. Vamos lá. Agora, vou compartilhar. Ué, não compartilhou, não? Compartilhou, tá compartilhando. Não ligou, não? Não ligou, mas tá compartilhando. Eu quero compartilhar o livro com eles também. Vamos lá. Página 80. Tia, Oi. tia, você já corrigiu a letra D? Não, por isso que eu estou botando na página 80. Eu vou corrigir. Ah, tá. Tá funcionando, não? Gilberto, eu tô com um aluno só sem livro em casa. E aqui todo mundo tem livro, né? É só a Daniel que não tem, né? Isso, tia. Olha só, Daniel, o Data Show aqui tá dando problema. A gente vai trocar de sala, mas espera um instantinho. Vamos terminar essa página, que é só a Daniel que não tem livro, que o Data Show aqui... Tá, tia. Ah, você está compartilhando o livro com você, não tô? Tá, a gente tá conseguindo ver o livro Mas aqui, eu não vou tia. compartilhar com vocês, tá? Ô, tia. Tia, você ligou o Data Show? Presta atenção, você está vendo o livro daí? Tô. Então, olha só. Júlia, fala para a Gil Charinho, não precisa trocar de sala, não. Aqui na sala todo mundo tem livro, vocês vão acompanhar pelo livro. Só já estou compartilhando o livro com quem não tem em casa. Tia Regina? Fazer um favor. Oi. Você ligou o Data Show? Porque o quadro não tá ligado. Não tá com a claridade.
Meu amor, você está vendo o livro que eu abri para compartilhar com vocês? Sim. Então, você que precisa do livro. Pessoal, aqui tem livro. O Data Show está com problema, não está dando para ligar. Então, eu não vou mudar de sala. Tá. Tá? Todo mundo aqui tem livro, a gente acompanha pelo livro, tá? Não vou ter que mudar de sala. Vamos lá. Letra D. Não, aqui eu estou compartilhando para eles. Quanto a eles, eles têm livro. Eu não precisa trocar de sala, não. O pessoal de casa já está usando o livro compartilhado. Tá ligado? Ligou, mas se o caso não ligar, a gente não precisa trocar de sala, não. Vocês têm livro aqui, vai entrar, tá vendo? Então, ligou? Então, ótimo. Então, vamos lá. Agora eu vou para a letra D. Eu queria compartilhar mesmo com vocês, para poder tirar as dúvidas e explicar. Em qual das orações o sujeito apenas pratica a ação? Quem pode me dar resposta? Em qual das orações? Tia, na letra D, eu botei a letra E, a primeira. A oração A. Não tem letra E? Oração A. Então, peraí, em qual das orações o sujeito apenas pratica a ação expressa pelo verbo? Vamos ver se alguém aqui na sala pode me dar resposta. A ou B na letra D? A Ellen botou A. Será que A? Eu botei B, tia. Olha só, na letra A, Eu também. na letra A que a Ellen botou, sois atacado somente um cavaleiro, ele não está praticando a ação, não, ele está recebendo a ação. Não, tia. A letra B, Sancho Pancha acorreu em socorro. Quer dizer, esse praticou a ação. Enquanto me atiro a essa feroz e desigual batalha. Enquanto me atiro. Então, eu quero saber se é A, B ou C. Eu botei B, tia. Então, marquem a letra B. Tia, eu botei a letra A. Não é? Ele não está praticando a ação. Ah, eu vou clicar no T, mas só para marcar. Pronto. Não dá, não. Desse negócio de xizinho aqui, ó. Letra Tia, a D. resposta da letra B. É. Você vai saber por quê. E em qual oração o sujeito apenas recebe a ação expressa pelo verbo? Eu quero saber se é A, B ou C. Eu botei a letra A. Eu botei A também, tia. Um eu consigo botar o X, o outro eu não consigo. Consegui. Em determinadas orações, é possível que o sujeito pratique e receba uma ação ao mesmo tempo? Em qual Eu das orações coloquei acima letra A, ocorre? tia. Qual? Tia, eu coloquei a letra A também. A 1? Ellen, presta A atenção. segunda. Ellen, presta atenção. Olha só. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe ao mesmo tempo a ação. Então, aqui eu estou pedindo, em quais das orações ele recebe uma ação ao mesmo tempo. Ele recebe e pratica. Enquanto me atiro a essa feroz e desigual batalha. Fala de novo. Ok. Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Tia, qual letra, tia? É a oração C. Não consigo escrever. Não consigo marcar. Eu vou lá e volto aqui, não consigo. Ó. A oração C. Aí eu vou ter que botar para cima isso aqui, ó. Não dá, não.
Eu não sou chegar nesse merda, eu preciso escrever no quadro. Vamos lá. Vou colocar. Coloquem para mim a oração C, na letra E. A oração C. Mas não tem só uma pergunta, não, tá? Em qual das orações, ó, em determinadas orações, a ação mestra, em qual das orações acima ocorre, e vamos explicar. A oração C, o sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, vamos explicar a letra F. F é. Nesse caso, vírgula, ou então a oração C, o sujeito, eu, que é desinencial, tá? O sujeito. Depois de a oração C, coloquem ponto. Aí escrevam para mim assim. Nesse caso, vírgula. F, estou digitando. Nesse caso, vírgula. O sujeito eu, que é desinencial, vírgula. Tia, em caso do sujeito e o quê, tia? Depois Nesse sujeito. caso, vírgula. O sujeito eu, pode colocar o eu entre parênteses, porque é sujeito desinencial. Vírgula. Ao mesmo tempo, vírgula. Eu, vírgula, ao mesmo tempo, vírgula. Praticou a ação. Ele pratica e sofre. Praticou a ação de atirar e a ação de atirar e recebeu também, né? A ação de atirar e recebeu a ação de ser atirado. E recebeu a ação de ser atirado. Neguei. É a pessoal da tarde. Você não acha que é muito cedo, não? Não. Na aula passada, como eu liberei vocês para ir embora, ele entrou lá. A Gilbert disse que ele tem direito a entrar nas duas turmas. Falei, vai me desculpar, Gilbert. Mas não é pessoal da tarde, não. Ô, tia, o que parecia para vocês? O Miranha? É. Isso aí não é criança da tarde, 10h40? Criança da tarde entrar 10h40? Ô, tia. Vamos lá. Não, tia, ele entrou aula passada. Ô, tia, mas ele tem direito de entrar na hora da nossa aula e na hora do pessoal da tarde. Só que, tipo assim, tá muito cedo, né, pra ser alguém da tarde. Quê? Tia. É só no oitavo? Não, porque dizem que o turno da tarde, as crianças da tarde, tudo aqui nessa sala. Agora... Mas acontece que eles só entram no link, para assistir a aula em volta de meio-dia, uma hora. Tia. Mas agora não, agora o... Tia Regina, o único que não está na aula... Tia Regina, tá me ouvindo? Fala, tô ouvindo. O único que não está na sala é Igor João Gabriel. Se der entrando nesse horário, e na nossa sala, só pode ser um dos dois. Igor e João Gabriel. Mas Igor não assiste aula. Então, tia, deve ser eles dois tentando fazer gracinha na aula. Não sei, Pode ser. Só sei de uma coisa, que esse Miranha já é antigo. Quando não entra no 8.1, entra no 8.2. Essa hora, o turno da tarde não é. Não tem como.
E olha só. Ele também tá entrando na 8.2, tia? Tá. Aí é Também. complicado. É complicado. Vamos lá. Eu não terminei, né? Parei aonde, hein? Praticou a ação de atirar e recebeu a ação de ser atirado. A feroz e desigual batalha. Atirado a feroz e desigual batalha. Mas se eu botar a feroz, eu tenho que botar um acento de cada crase nesse A, tá? Olha, sinceramente, se for gente que não é da escola, alguém está passando o link para eles. Vamos lá. Como você viu, o sujeito pode praticar, receber, ou praticar e receber ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. Página 83. Perdão, 81. Esse Miranha já está me tirando do sério. Pode ver? É uma pessoa também da aleatória da nossa sociedade, mas muito diferente. Eu vou fazer isso aqui, agora Bom, continuando. Quando o sujeito pratica ação verbal, ele recebe o nome de sujeito agente. Quando ele sofre a ação verbal, ele recebe o nome de sujeito paciente. Quando ele pratica e sofre a ação, ele recebe o nome de sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. São 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. A ativa, ele pratica a ação. A passiva, ele sofre a ação. A reflexiva, ele pratica e sofre. Mas eu só tenho voz ativa se eu tiver um objeto direto. Professor, isso não é um objeto direto. Você tem voz passiva? Tem não. Eu, para passar para passiva, eu tenho que ter objeto direto. Para voltar da passiva para ativa, eu tenho que também ter objeto direto. E vice-versa. Eu só tenho uma se eu tiver a outra, eu só tenho outra se tiver... Porque a voz, qualquer frase, você vai dizer, qualquer frase é voz ativa, não é não. Para receber o nome de voz ativa, precisa de objeto direto. Ok? Presta atenção. Eu vou pegar essa frase. Dom Quixote enfrentou os moinhos de vento. Olhem para essa oração. Primeiro, vamos prestar atenção, olhando para a oração. Dom Quixote enfrentou os moinhos de vento. Quantos verbos eu tenho? 1, enfrentar. Para ter uma voz passiva, eu preciso de um auxiliar. E o verbo principal no particípio. Ele não está no particípio. Ele não tem auxiliar. Portanto, você vai dizer, eu tenho voz... Aí você vai dizer, então ele tem voz ativa. Não vou ter certeza ainda não. Preciso do objeto direto. Fala. Olha só. Se você ficar disperso, eu estou vendo você disperso, você não vai aprender a matéria. Você tem que se concentrar, parar de ser disperso, se focar aqui. Não adianta você... Olha para o lado, olha para trás, bota a mão na frente, joga o cabelo. Não adianta. Isso aí é... Você está impaciente. E ficar impaciente, você não vai aprender a matéria. Vamos lá, vou de novo. Vou primeiro tirar o verbo da oração. Está aqui. Enfrentou. Eu só tenho um verbo. Não tenho 2. Se eu tivesse 2, eu poderia dizer que eu tenho um tempo composto ou uma locução verbal. Mas eu preciso de tempo composto. São só 2 auxiliares que nós vamos fazer. Estar e ser. De preferência, o verbo ser. Não tem. Aí você vai dizer, como tem um verbo só, está conjugado normalmente, ela tem uma voz ativa. Também não sei. Para que eu possa chamar essa frase de voz ativa, eu preciso localizar o objeto direto da oração. Dom Quixote enfrentou o quê?
Resposta. Os Os moinhos de vento. Eu vou chamar de objeto direto. Aí eu tenho objeto direto? Tenho. Respondeu a pergunta que eu fiz? Respondeu. Muito bem, já tirei o objeto. Ô, tia, eu não tô conseguindo ver o que você está escrevendo no quadro. Mas eu não estou mostrando o quadro para vocês. Eu estou mostrando o livro. O livro está aí e eu estou explicando o que está no livro. Vocês não estão com visão do quadro agora, não. Vocês estão com a visão do livro. Preste atenção. Se eu botar a visão do quadro para vocês, eu não vou conseguir compartilhar o livro nem aqui em sala. Então, preste atenção no que a tia está falando. Segue pelo teu livro. Depois eu vou botar o quadro para vocês. Vai na frase, Dom Quixote enfrentou os moinhos de vento. Circule um verbo. Procure o objeto direto da oração. Grifem o objeto direto. Enfrentou o quê? Os moinhos de vento, objeto direto. Agora tira o sujeito da oração para mim. Quem enfrentou os moinhos de vento? Dom Quixote. Vou chamar de sujeito o quê? Sim. Simples. Simples. Esse meu sujeito simples, já que eu tenho objeto direto, sujeito simples, tenho toda a análise sintática que eu preciso, eu posso dizer que eu tenho voz ativa. Por que eu tenho voz ativa? Porque eu tenho objeto direto. Agora, eu vou passar essa oração para a voz passiva. Preste atenção, você de casa. Pega o objeto direto, os moinhos de vento, coloca no início da oração, começando com letra maiúscula. Os moinhos de vento preciso de um auxiliar, mas antes eu tenho que saber em que tempo está o verbo enfrentar. Enfrentou, pretérito perfeito do indicativo. O auxiliar ser ou estar, vou usar o ser, no mesmo tempo que está o verbo enfrentou. Os moinhos de vento foram... Por que eu botei foram? Porque os moinhos está no plural. Foram enfrentados, vou botar no particípio, o verbo enfrentar. Enfrentados, porque ele vai concordar com o sujeito que se refere. Enfrentados por Dom, que é o sujeito da oração, vai ser sujeito agente. Dom Quixote. O que eu preciso fazer? Procurar o objeto direto, trocar o objeto direto com o sujeito da oração. O objeto direto vai ser chamado de sujeito paciente. O sujeito simples vai ser chamado de sujeito agente. Então, o que eu faço aqui? Eu faço um X. Esse vem para cá e esse vai para cá. O sujeito simples toma a posição do objeto direto e o objeto direto toma a posição do sujeito simples. Então, é bicho de sete cabeças? Não, não é. Mas eu preciso fazer o quê? A função sintática, a análise sintática, não tem como fugir. Fala. Pode. Então, olha só, presta atenção. Qual é o sujeito dessa oração? Já dei a resposta. Dom Quixote. Aí você pergunta para mim, professora, essa oração, ela pode passar para a voz passiva? Eu vou dizer, pode, tem objeto direto. Então, ela é voz ativa. Esse sujeito praticou ou recebeu a ação expressa pela forma verbal? Enfrentou os moinhos, ele praticou. Ele praticou ou recebeu a ação expressa pelo verbo? Ele praticou a ação expressa pelo verbo.
Preenche seu livro, meu lindo. Vamos lá. Preenche seu livro. Esse sujeito praticou ou recebeu ação expressa pela forma verbal. Ele simplesmente praticou a ação, tá? Você de casa, estou na mesma página, tá? Na página 81. Então, ele praticou a ação expressa pela forma verbal ou pelo verbo. Aí você vem. Dá uma olhadinha para mim agora na oração. Miguel de Cervantes escreveu o romance Dom Quixote. Eu quero saber, tem sujeito agente, que é o sujeito simples. Deixa o pessoal terminar aqui. Vamos lá. Quem não fez ainda praticou a ação. Expressa pelo verbo. Essa é a anterior, tá? Para quem não botou. Agora eu vou descer um bocadinho a folha. Vou mexer aqui, tá? Ai, problema sério, né? Não queria esse feriado prolongado. Niterói, eu estou de feriado prolongado a partir de quinta-feira. Então, vou dar aula quinta, sexta já não... As minhas provas foram adiadas. Não, São Gonçalo não foi ter nada decidido, não. Achei que adianta. Esse feriado, para mim, não resolve, gente. Quando a gente quiser um feriado para descansar mesmo, não vai ter. Por quê? Isso é para facilitar o que quê? Está escrito aí depois de Don Quixote? Aonde? Quadro. Você está tendo visão do quadro? Tô. Você está vendo que letra no quadro? Letra A, Dom Quixote? Ellen. Oi. Presta atenção. Eu estou compartilhando com vocês o livro. Você está tendo visão do quadro? Dá pra Tia, ver. ela deve ter fixado sua tela. Dá pra Hã? ver. Dá pra ver. Dá pra ver Dá pra a. ver? Ela deve ter fixado sua Na tela. verdade. Eu tô tendo a visão do quadro, tia. Tá, então olha só. Você está na letra A ou na letra B? Ah, Eu perguntei qual é o sujeito dessa oração, Ellen. Não precisava nem você olhar para o quadro. Você já tinha obrigação de saber responder. Desculpa, mas é realidade. Qual é o sujeito nessa oração, Ellen? Está no seu livro a oração. Tira o sujeito para mim. Tira, certo ou errado, mas tira. Dom Quixote. Aí eu perguntei se esse sujeito praticou ou recebeu a ação. Ele praticou a ação. Ele praticou a ação expressa pelo verbo. É só isso. Voltando agora, mudando a página. Fica complicado? Fica. Vamos lá. Mas a matéria não é difícil, é fácil. Agora, olha só. Olhem para essa frase aqui, ó. Miguel de Cervantes escreveu o romance Dom Quixote. Essa oração está na voz ativa ou voz passiva? Mas eu só posso dizer que eu tenho voz ativa se eu conseguir passar o quê? Para a voz o quê? Passiva. Eu só tenho voz ativa se eu conseguir passar para passiva. Como é que eu passo para passiva?
O romance Dom Quixote. Quem falou isso? O romance Dom Quixote, passando para a passiva. Foi escrito por Miguel de Cervantes. Ó, da ativa para passiva, Júlia, presta atenção. Eu preciso de um por ou de um per mais o. Pelo, Ô, tia, você per mais já fez a letra A? Ainda não. Presta atenção. A voz passiva pede por, pela, pelo. Vamos lá. Leia a oração. A Júlia passou certinho. Ela botou o romance Dom Quixote, foi escrito por Miguel de Cervantes ou pelo Miguel de Cervantes. Agora vamos lá. O cavaleiro foi atingido pelas abas do moinho. Que voz está? Passiva. Passem para ativa. Na voz ativa para passiva, eu tenho que acrescentar a preposição. Por ou combinação também. Per mais o, per mais a. Quando eu passo da passiva para ativa, arranca a preposição ou a combinação. Passa de novo. Você está botando palavras que não tem. Pode botar o as, tá? Mas vou aceitar. Então, seria abas do moinho. Atingiram. Tem que mudar o verbo. Abas está no plural. Abas do moinho. Repete aí online. Abas do moinho atingiram o cavaleiro. Correto. Abas do moinho atingiram o cavaleiro. O verbo tem que ir para a pessoa para concordar com o sujeito a que se refere. Então, abas do moinho não está no plural? Abas. Então, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do plural. O verbo, ele concorda? Presta atenção. Olha só, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Com o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito não é moinho, é abas. Se abas está no plural, o verbo vai para o plural. Então, ele concorda com o núcleo do sujeito. A não ser se tiver expressões extras, né? Se a gente tem cada, mais de um, maior que, aí é diferente. Isso aí é a concordância. Mas nesse caso aqui, nós estamos colocando tempo composto ou não. Ativa tem tempo composto? Pode ter. Não quer dizer que seja auxiliar. Vamos supor que a voz ativa tenha um tempo. Não tem o auxiliar ser. Não tem auxiliar. Mas tem dois verbos fazendo função de um só. Professor, e se eu passar para a passiva, vai entrar um outro verbo, o auxiliar? Eu vou dizer vai. Vai entrar um ser ou o verbo estar. Vai ficar 3 verbos numa frase só. 3 verbos. 2 auxiliares e um, tá? E um principal. Mas isso aí é assunto para mais tarde um pouquinho. Qual é o sujeito dessa oração? Alguém pode me dar? O cavaleiro. Muito bem. Qual o sujeito dessa oração? O cavaleiro. Coloque para mim no livro. O cavaleiro, ponto. Sujeito da oração, o cavaleiro, ponto. O sujeito dessa oração praticou ou recebeu a ação expressa pelo verbo? Recebeu. A ação expressa pela forma verbal. Correto. Ou ele recebeu a ação pelo verbo.
Página 82. Recebeu a ação expressa. Pelo verbo. Tá bom, obrigado. Expressa pelo verbo. Quando o sujeito de uma oração é paciente, posso continuar? Vitória? Quando o sujeito de uma oração é paciente, o verbo está na voz passiva. Na voz passiva. O foco da informação recai sobre o resultado da ação e não sobre o sujeito. Presta atenção. Na voz ativa, você tem um sujeito agente. Na voz passiva, você tem um sujeito paciente. O que é um sujeito agente? Aquele que pratica a ação. O que é sujeito paciente? É aquele que recebe a ação. Se eu pratico a ação, sujeito agente. Se eu recebo a ação, sujeito paciente. Então, qual é o sujeito dessa oração? O cavaleiro. Ok, já me deram a resposta. Não terminei ainda. O sujeito dessa oração praticou ou recebeu a ação expressa pelo verbo? Recebeu. Na voz passiva, ele recebe. Então, o sujeito recebeu a ação expressa pelo verbo, só isso. Tá? Então, vamos lá. Página 82. Página 82. Para ficar mais fácil até para vocês aprenderem essa matéria. 8, que essa matéria ainda tem muita coisa pela frente. 8.2. Já vimos que o sujeito é paciente na voz passiva. Na voz ativa, ele é agente. Vamos lá. Agora, esse aqui eu vou deixar para vocês. O romance Dom Quixote foi publicado pela primeira vez em 1605. Quem é o sujeito da oração? Bom, sujeito dessa oração... Perdão, Júlia. Não está errada, não. Quando eu perguntei o sujeito dessa oração, você me deu o sujeito, o romance Dom Quixote. Está errado, não, está certo. Só que esse sujeito, ele é agente ou paciente? Paciente. Então, na voz ativa, ele vai ser o quê? Objeto direto. E na voz passiva, ele vai ser sujeito paciente. Tudo bem. Então, você não errou, não. Eu já estava levando a frase para a voz ativa. Está na passiva. Agora eu quero saber quem é o sujeito, de fato, dessa oração, o sujeito agente dessa oração. Sujeito agente. Para eu achar o sujeito agente, eu vou ter que fazer o quê, Júlia? Botar o sujeito paciente de volta no predicado, onde ele nunca devia ter saído. E vou localizar o sujeito para começar o início da oração. Ninguém consegue? Olha só, raciocina comigo. Para você ter um agente da passiva, ele tem que ser o sujeito agente de praticação. Quem praticou a ação aqui é isso aqui. Ele vem acompanhado de por ou combinação da preposição. Per mais a, per mais o. Pelo ou pela. Não é isso? Então, agora você vai ter que inverter. Foi publicado? Não. Você está passando para ativa? Tiro foi.
Você está passando para voz ativa. Pela primeira vez, pela SAI também. A primeira vez, em 1605, publicou o romance Dom Quixote. O foi tem que sair. Passado. Verbo principal vai para o tempo dele, pretérito perfeito. Publica, publicaste, publicou. Então, como está no singular, primeira vez, em 1605, publicou o romance Dom Quixote. Então, passei para ativa. Se eu passar para passiva, o sujeito da ativa tem que ganhar uma preposição, combinação, para que eu possa dizer chamá-lo de agente da passiva. Mais função sintática para a gente. Então, você tem o romance Dom Quixote, foi publicado, passiva. Ativa, primeira vez em 1605, publicou o romance Dom Quixote. Mas só que eu não posso botar publicou passado, pretérito perfeito. Fecha. Está no singular, verbo no singular. Se fosse plural, verbo plural. Tá? Bom, continuando. Primeira pergunta. O papel de Dom... Olha só, agora compare. Vamos comparar as orações, tá? O papel de Dom Quixote foi interpretado por meu irmão. Meu irmão interpretou o papel de Dom Quixote. Uma está praticando a ação, a outra está recebendo. Se a intenção é enfatizar o ator, qual das orações deve ser escolhida? Enfatizar é dar ênfase, chamar a atenção. Mostrar para o público é fazer uma propaganda do ator, né? Destacar o ator. Então, é a letra B. Se a intenção é enfatizar o ator, qual das orações deve ser escolhida? Enfatizar é dar ênfase, chamar a atenção, promover o ator. Então, quem me dá... Em casa ninguém vai falar nada, não, é? Quem me dá a resposta? Hã? Segue. Não estou ouvindo. Pronto. Agora. Por favor, gente, me dá a resposta. No mesmo... Oração B. Oração B, correto. A oração B, mas só que o fone de alguns está longe, só dela que chegou mais perto. Da mesma coisa que você já Foi Gabriel Brandão, tia, que tinha falado antes. Isabel? Mas eu não ouvi. Gabriel. Gabriel? Não ouvi. Quando fala baixo, distante do microfone, não dá para ouvir. Tem 2 ventiladores barulhentos aqui. Ainda tem que ouvir o pessoal da sala. Eu sou obrigado a tirar um pouco o fone do ouvido. Deixa só um lado. Não dá. Isso tem que falar mais alto, mais perto do fone alto. Agora, então a letra A é a oração B. Meu irmão interpretou o papel de Dom Quixote. E se a intenção é enfatizar o papel interpretado? Qual é a oração? Oração A. Oração A. Muito bem. Que é a Tatiana? Que isso, eles entram muito cedo. Ai, peraí, gente. Vamos lá. Mas tem mais uma. Então, olha só. Eu tenho a frase, a letra A é a oração B, a letra B a oração A. Tá? Agora nós vamos ver a reflexiva, e vamos aprender a passar para ativa, da ativa para passiva e da passiva para ativa. Ok? Então vamos lá. Voz reflexiva. Acabou minha aula? Acabou, mas deixa eu só falar uma coisa. A voz reflexiva, você pratica a ação e recebe. Como assim, Júlia? Eu me cortei. Eu me cortei. Eu pratiquei a ação de cortar quem? A mim mesma. Então, eu pratiquei a ação de cortar
e recebi a ação que foi a dor do corte. Você diz assim, ela se olhou no espelho. Ela praticou a ação de olhar no espelho e sofreu a ação de se ver no espelho. Então, ela praticou a ação, ela praticou 2 vezes. Ela tanto praticou e recebeu. Entendeu? É quando você pratica, faz uma coisa e você recebe aquilo de volta. Então, quando eu digo assim, vamos colocar... Ela se cortou, ela se olhou no espelho, eu posso dizer, eu me vi. É você praticar a ação e você receber. Vai ter mais exemplo aqui pra gente, tá? Ó, após a batalha, Dom Quixote lavou-se no rio. Ele praticou a ação de se lavar. E quem sofreu a ação de se lavar? Ele mesmo, tá? Gente, galerinha, ó, um beijo para vocês, tá? O professor Tchau, já está tia. chegando. Tchau, meus. Tchau, Tchau, meus Regina. lindos. Tchau, tem mais uma aulinha ainda, tá? Tchau, tia. Tchau, até a última aula.